Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida, como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que já se iniciaram na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, como sempre agradecendo por esta oportunidade singular de aqui estarmos, né? Com essa pleiade de espíritos que atuam na casa de Abel Sebastião de Almeida, nossos queridos amigos, protetores, que tanto nos auxiliam, que tanto nos encaminham, e isso é grandioso para todos nós. Bem, meus irmãos, então, antes de nós lermos a página preparatória, que eu já antecipo, peço ao nosso irmão Alcir que faça a leitura da página, e como ele que vai fazer o estudo, ele dá continuidade logo após a leitura da página ao estudo. Então agora, meus irmãos, eu vou pedir ao nosso irmão Alcir, que fará o estudo da noite, que ele leia também para nós a página preparatória. Alô. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. Para nós... Tá bom, não? Acho que tá bom. Tá. Nós escolhemos aqui, de Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Emmanuel, Atos dos Apóstolos. Esse livro é fascinante. E nesse capítulo ele vai falar sobre mediunidade. E ele começa citando o profeta Joel. E será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo
e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Essa página é linda e tem tudo a ver com a nossa doutrina e com o que nós estudamos quanto à mediunidade, e nós vamos explorar esse texto lindo do Emmanuel durante o nosso estudo. O capítulo 24, das lutas expiatórias, na verdade, André Luiz vem apresentando uma sequência de facetas da obsessão, né? A fascinação foi o tema do capítulo 23. Nós vamos pegar um pedacinho do capítulo 23 também, porque tivemos um problema técnico que acabou rompendo a continuidade do estudo do Antônio Caetano. Então nós vamos pegar esse pedacinho final para nós fazermos um fecho dele. E vamos analisar a cada passo as facetas da obsessão que André Luiz vai nos apresentando. Então, por exemplo, ele apresentou no capítulo 23 a fascinação, né, muito clara, e agora ele apresenta a luta expiatória. Todos esses processos são lutas expiatórias. Todos esses processos demandam reajustes do passado, né? Dívidas pretéritas que nos levam a esse processo de desarmonia e a cobrança dos nossos desafetos, né? Que nós maltratamos em vidas passadas. Então ele trata desse assunto aqui como uma luta expiatória. Então o início do capítulo, né? São as contrações musculares do rapaz, do Américo. Junto de nós, o cavaleiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Coreiforme, coré em grego é dançar, né? Estremecimentos coreiformes são contrações musculares involuntárias, rápidas, irregulares e aleatórias, que parecem uma dança. Por isso é um estremecimento coreiforme. Não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado ao chão. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante é uma luva de ferro que era usado nas armaduras medievais, né? Então, como se alguém com uma luva de ferro estivesse apertando a sua garganta. E Aulus explica, e ele vai introduzir aqui para nós, eu ressaltei em negrito, alguns conceitos muito importantes. A explicação de Aulus é um pobre irmão em luta expiatória, o título do capítulo de hoje. E, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos, um jovem, né? Um jovenzinho, na presente romagem terrestre. Desde a infância sofre o contato indireto de companhias inferiores. Então, ele vai, no processo obsessivo, introduzir um conceito importante que eu queria ressaltar, que ele chamou de contato indireto de companhias inferiores, que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas. Ele é um histérico, depois Aulus vai classificar. Ele é um histérico, clinicamente falando. Não longe do Américo, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, mas aí ele alerta, sem, contudo, interferir magneticamente. Então, não havia, naquele momento, nenhum contato direto, magnético, fluídico, entre as entidades e o sofredor, o obsediado Américo. Havia um contato indireto. Então, a gente foi estudar um pouco sobre indução mental. A influência de entidades espirituais sem acoplamento magnético, sem aquela simbiose fluídica que há no processo obsessivo,
refere-se à comunicação e interação que ocorre primariamente por meio da sintonia psíquica e da indução mental. Então, o obsessor, ele se coloca numa posição que ele atua mentalmente sem o envolvimento magnético ou fluídico com aquele obsediado, sem a necessidade de um contato fluídico direto e intenso, o acoplamento magnético. Indução mental. Os espíritos podem influenciar diretamente os pensamentos e atos dos indivíduos através da mente. Essa influência sutil pode se manifestar como inspiração, intuição, no caso positivo, ou no caso de espíritos inferiores, como sugestões e ideias negativas, sem que haja uma conexão física ou magnética explícita. Então, André Luiz nos introduz um conceito novo, né, que a gente não tinha estudado até então, que é a indução mental sem haver uma conexão magnética. E aí, interessante, pesquisando, o professor Antônio Newton Borges, que é um doutor em física da Universidade de São Paulo, professor da Escola de Ciências de Computação da Universidade Católica de Goiás, ele fez um trabalho muito interessante que ele chamou A Física e a Comunicação Espírita. E ele descreve, eu peguei só uma síntese, porque é um trabalho longo, esses processos de comunicação podem ser estabelecidos de diversas formas, por sintonia psíquica, por indução mental, que é esse caso que nós estamos vendo aqui no capítulo 24, por magnetização do corpo espiritual e através de um fenômeno da física quântica chamado teletransporte quântico. Vale a pena. É um físico e ele trabalha sobre como que se dá a comunicação no mundo espiritual usando todos os conceitos da física, né? E ele apresenta esse conceito da indução mental, né? E aí, continuando com a dor do Américo, né? Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque han sido empregados em seu benefício, técnicas que eram usuais na ocasião, sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, ele tem 30 anos, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Aí o que é a malarioterapia? É um tratamento médico que consistia em inoculação de sangue com um parasita da malária Plasmodium vivax em pacientes com neurosífilis, provocando febre para combater a infecção. O que esse médico, o doutor, deixa eu ver aqui o nome dele, Julius Wagner Jauregg, ele percebeu o seguinte: a malária provoca febres altíssimas, né? Altíssimas. Então, os outros patógenos que não resistem àquela temperatura, eles morrem. Então, foi muito usado nesses processos que alguém apresentava problemas comportamentais como a histeria, a malarioterapia. E você imagina, você não curava a doença e morria do tratamento, né? Piorava a situação. Quer dizer, ele inoculava o vírus vivo da malária, você tinha febres de 42, 43 graus e aquele impacto te trazia isso. A insulina, a mesma coisa, né? Porque ele injetava quantidades gigantes de insulina, você entrava em quadro agudo de hipoglicemia, entrava em coma, e aí aquilo afetava todo o processo mental, aí ele depois te trazia de volta, alimentando com soro e tal. E o eletrochoque, o famoso eletrochoque, que usamos muito nos nosocômios, manicômios no passado, que era dar choque para melhorar o comportamento. E aí eu me lembro do livro do Loucura e Obsessão, Bezerra diz o seguinte: o eletrochoque desacoplaria o obsessor do obsediado, ou seja, geraria uma desvinculação perispiritual entre o obsessor e o encarnado. Inclusive, nesse livro ele comenta, quando o paciente ia para o eletrochoque, o obsessor já preparava para sair, porque choque ele não quer, né? Era choque e ducha de água fria, né? Então o obsessor já se afastava, né? Além do choque provocar esse desacoplamento fluídico,
o obsessor que não é besta, ele não vai querer sofrer, né? Portanto, haveria uma separação brusca dos respectivos corpos espirituais, interrompendo drástica, porém paliativamente, porque aquilo acalmava, né? O obsediado ficava tranquilo, até porque aquilo tinha uma função importante nos seus neurotransmissores. Ele apaziguava, deixava de estar obsediado por um tempo e voltava de novo a ter o problema em seguida. Porém, paliativamente, a simbiose perispírito a perispírito. Ressalta-se que tais casos constituem, de fato, processos obsessivos propriamente ditos, e não apenas leves influências espirituais negativas, né? Nessa matizes de obsessão, a gente sabe que é aquela obsessão mais leve, né? Que adquirimos por sintonia vibratória, né? Num descuido de pensamento, alguém que percebe aquele pensamento nosso e vai ali. Não é um desafeto do passado, não é um inimigo, não é alguém que vê, é apenas alguém que está ali se divertindo conosco, e nós emitimos um conceito errôneo e que ele se sintoniza, ele se acopla, né? E tem muito da parasitose fruto da necessidade do fumo, do cigarro. Então o obsessor vê ali um canal para poder fazer ali uma transfusão, né, de fluido vital e obter a satisfação de certos prazeres materiais. Sendo que a maioria das situações de parasitose espiritual pode ser classificada como fascinação subjugação, em concordância com a codificação. Do ponto de vista do corpo material, o eletrochoque equilibraria quimicamente as sinapses nervosas, gerando um status mais saudável de distribuição de neurotransmissores. Então, o quadro geral daquele paciente melhorava assim assustadoramente, paliativamente, o que, juntamente com o afastamento do obsessor, responderia pela melhora temporária dos sintomas. E aí, aproveitando esse gancho do Bezerra, que fala sobre a fascinação, e como a gente teve no capítulo anterior a fascinação, eu puxei o capítulo anterior para nós falarmos um pouquinho dele. E não sei se lembram do capítulo anterior que o obsessor ele participou do assassinato, estrangulou a mãe e o pai a pedido de uma namorada, né, uma pretendente, sei lá o que era dele, e ela despreza ele, né? Então ele se sente, como ele diz aqui, um vaso transbordante de fel, né? Porque ele pratica esse ato hediondo de estrangular seu pai e sua mãe para beneficiar aquela pessoa, e ela não corresponde aos anseios dele, e ele se torna um obsessor. Aí é fascinação pesada mesmo, porque é uma dívida do passado, né? É um desafeto feroz. E aí ele comenta uma coisa importante, Aulus: não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Ela só não era vítima da licantropia deformante porque ela estava sendo assistida no centro espírita. Então ela sofria todo o processo da fascinação, quase subjugação desse inimigo de vidas passadas, vidas pretéritas, mas não chegava ao campo humilhante, né, da licantropia deformante. E aí tem nesse texto aí, eu ressaltei que tem uma informação muito importante para nós dialogadores. Raul está vendo ali o trabalho, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega Hilário, né, o perguntador profissional, abeirou-se de nosso orientador e alegou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Essa é uma pergunta. E é muito interessante porque eu me vi nessa pergunta, né? Às vezes você está na dialogação com um espírito comunicante e parece que você está falando para o nada, né? Falando para o além. Ele não dá a mínima atenção e está numa postura moral
e de decisão assim muito dura, muito... E você diz assim, puxa vida, estou sendo ineficaz. E Aulus comenta uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu acho que vale ressaltar para nós. Não lhes entendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, quer dizer, nós não vamos conseguir, com argumento, trazer ele para um campo da lucidez, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade através do verbo nascido de nossos corações. Então, acho que essa é uma inspiração muito importante para os dialogadores, porque quando você está falando e está argumentando, e parece sem nenhuma eficácia, né, com espíritos endurecidos, você está trazendo para ele grandes benefícios através do amor do diálogo que você está praticando. Eu achei essa informação importante para nós. E logo em seguida, a comunicação desse espírito através da obsediada, ele fazia numa língua esquisita, né? Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos no Brasil e a obsediada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Por que xenoglosia, né? Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota, ou de xenoglossia, explicou o assistente. E aí eu quis ir na origem, né? Na origem da xenoglossia. Xenoglossia vem do Pentecostes, né? E aí eu queria saber, eu sempre fiquei curioso, nunca tinha feito, fiz para essa nosso estudo de hoje, o que quer dizer Pentecostes? É o 50º em grego. Né? Por que é o 50º? É o 50º dia, referindo aos 50 dias após a Páscoa judaica, o Pessa, quando a festa hebraica Shavuot, a festa da colheita, celebra o início da colheita do trigo. Então, Pentecostes era uma festa tipicamente judaica, 50 dias, então, do grego, Pentecostes, 50 dias, depois da Páscoa judaica, onde se celebrava as primeiras colheitas do trigo. As festas sempre eram voltadas para a produção agrícola, né? E aí tem a passagem importante que Emmanuel começa do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 31. E há de ser, Deus disse, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos. O que acontece? Essa é uma profecia antiga de Joel. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos, né? Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas, como que de fogo, que pousaram sobre suas cabeças. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que desconheciam, conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. Encontravam-se naquele dia em Jerusalém, para assistir às celebrações religiosas. Muitos judeus piedosos, vindo de todas as nações do mundo. Ao ouvir-se aquele rugido, o povo acorreu para ver o que se passava, e todos ficaram pasmados, pois cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, que Emmanuel interpreta muito bem, e nós conhecemos. Daí vem diversidade de carismas, né? Porque nesse dia, Hermínio de Miranda se inspira nesse evento do Pentecostes
porque foi um fenômeno mediúnico de grande alcance, de largo alcance, não só xenoglosia, como cura, como manifestações físicas. Foi assim uma grande manifestação mediúnica. E aí Emmanuel nos diz que no livro, na introdução, né, quando nós fizemos o texto introdutório, é a mediunidade como marco na caminhada da humanidade. A partir daí, a mediunidade é uma realidade, né? Os discípulos se fortalecem, né? Passam a ter uma fé inquebrantável, né? Pedro curava só de discursar para os necessitados, então eles ganham uma nova vida a partir dessa manifestação mediúnica fortíssima de Pentecostes que aconteceu e que Hermínio cita, porque está escrito no texto bíblico, foi a diversidade de carismas, né? Os carismas são manifestações mediúnicas. E interessante, citado o Evangelho, está no Evangelho, eram partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros de Roma, cretenses e árabes. E os discípulos falavam em todas as línguas, pregavam o Evangelho, pregavam as verdades de Jesus em todos os idiomas. Você imagina como foi marcante, né, a festa de Pentecostes. Então eu quis trazer, porque é o finalzinho do capítulo, né, que ele vem falando sobre o fenômeno da fascinação e da xenoglosia, e a gente encerra aquele capítulo porque nós tivemos aquela quebra técnica da palestra do Antônio Caetano. Então, para fechar, no capítulo 23, o obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência há séculos. Em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. Ele era da Toscana, né, século X, e ele continua com aqueles comportamentos. Ele está cristalizado naquilo, né? Aquela dor intensa cristalizou a mente dele. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre, como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto em que se caracteriza? Positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos, sobre nossos arquivos de memória ancestral, nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que são afins no tempo, né? E Kardec ressalta muito isso, que quando numa comunicação mediúnica um médium analfabeto escreve, né, ele, na verdade, foi letrado em alguma encarnação. Então, aquele espírito comunicante acessa os seus arquivos de memória e escreve, né? Como a gente, com todo respeito por Chico, você lê os livros que o Chico escreveu, de uma beleza, de uma complexidade e culturalmente ricos, incompatíveis com a educação que o Chico teve nesta encarnação. Mas encarnações pretéritas ele teve, e esses espíritos todos, né? Ver Parnaso de Além-Túmulo, como é que Chico teria condição de escrever Parnaso de Além-Túmulo? Então vamos voltar agora ao nosso capítulo 24. E aí eu peguei o drama do Américo, né? Por que o Américo chegou naquela situação, né, de um histérico, obsediado, sofrendo aquela influência terrível mental, indução mental daquelas entidades? Em passado próximo, Júlio, o paralítico de hoje, que é o pai do Américo, o Júlio estava paralítico, era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos de acompanhá-lo nas aventuras delituosas. E a gente começa a entender os mecanismos da justiça divina, né? Ele, o Júlio, o pai paralítico,
se une com 4, hoje seus filhos, e começam a provocar uma mazela muito grande naquela comunidade, a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Então a gente começa a entender a raiz, né, a gênese daquela dor da família, né? A dor da família é que era uma família de bandoleiros que assaltavam impiedosamente as pessoas naquele sítio. O reajustamento. Como se deu o reajustamento? Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, quer dizer, a esposa é um espírito abnegado que tem algum compromisso com eles e vem em apoio a esse grupo, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre. Então você tem esses personagens, né? Ele e os 4 filhos, homens, a irmã, a filha, que foi irmã dele e que funciona ali como um lenitivo da dor, e a esposa, que é o pilar da construção desse núcleo familiar, né? A irmã foi noutra vida terrestre. E os demais, inclusive Américo, que é o personagem da nossa, o histérico, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez, quando Américo sai do centro espírita, assim, triste, acabunhado, e é levado para casa, Aulus, André Luiz e Hilário os acompanham, né? E quando eles chegam em casa, a mãe o recebe, põe ele para dormir, né? E tem um irmão, que é o Márcio, que está totalmente embriagado, alcoolizado, fazendo um escândalo, né? E os outros 2, o Guilherme e o Benício, estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Essa passagem dá a gente entender muito bem esse drama, né? Esse drama familiar desses espíritos. Eram 5 bandoleiros, 5 assaltantes, tiranizantes, violentos provavelmente, que prejudicavam as pessoas naquela encarnação. Reencarnam juntos, o pai como um paralítico, cuidando desses 4 filhos, porque ele era o líder do bando, e os filhos naquela situação. Mas você vê o seguinte, 1 é alcoólatra, 2 estão desperdiçando a vida na noite, e Américo é um histérico que sofre um processo obsessivo gravíssimo. E aí a gente lembra do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Por quê? São 4 filhos. 3 estão adquirindo dívidas novas, pesadíssimas. Américo, que sofre da histeria e do processo obsessivo, sofre muito. Ele provavelmente já está se libertando do seu karma passado, da sua atuação. E os outros irmãos, não só não estão se libertando do karma passado, como estão adquirindo dívidas novas. Aí me veio logo à mente, né? Bem-aventurados que sofrem, porque aí a gente entende a beleza do Sermão da Montanha, né? Como interpretar o caso do nosso irmão? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. O drama do Américo, né? Nosso amigo em reajuste, o Américo, antes da presente imersão na carne, vagueou muitos anos desolado a região das trevas. Então, depois que ele desencarna, naquela posição de um malfeitor, ele passa um tempo enorme no umbral associado com aqueles espíritos que ele afinizava. Aí, foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e um pai que lhe foi associado de insânia,
hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Esse é o drama que o Américo sofre, vive, fruto de um desajuste comportamental de encarnações passadas, né? E o enigma, como o Hilário pergunta, como interpretar o caso de nosso amigo? O enigma de nosso irmão, elucidou Aulus, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilização psíquica, tanto quanto às ocorrências de ordem mediúnica. Ainda assim, aleguei, poderíamos considerá-lo médium? De imediato, não. Ele era um doente mesmo, né? Ele não era um médium como nos outros casos. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesse caso, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta. Então, dentre aqueles irmãos que reencarnaram com a mesma dívida, ele que sofre é abençoado, porque é o arado, né, na terra inculta, transformando ele. Rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. Então, o Américo, desse ponto de vista, é um beneficiado, né, da justiça divina. E as doenças da alma, e ele pergunta, e a doença em si? Hilário pergunta, tornou meu companheiro admirado, será do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, falou um instrutor comovido. Então, é o caso das nossas doenças espirituais que se manifestam no corpo físico. E aí eu já tinha comentado isso com vocês, eu sempre me lembro que eu gosto muito dessa filosofia que o Hernani Guimarães Andrade criou, né, do modelo organizador biológico, que é que nós nos desequilibramos moralmente, nós, com essa atitude mental, nós deterioramos o nosso corpo perispiritual, né, o nosso perispírito, a tessitura perispiritual fica deformada e prejudicada, como o perispírito é o modelo organizador biológico da nova encarnação, o novo corpo nasce com problemas gravíssimos, né? Então, o Américo tem um problema gravíssimo na alma, pelo seu comportamento desastrado no passado e pela sua passagem no umbral, e ele plasmou, através do seu perispírito, um corpo doente. Ele trata muito bem isso. E aí, lembrando aqui a nossa revista espírita de dezembro, o texto é um texto de fevereiro de 1867, né, da revista espírita, e o doutor Morel Lavalle trata das 3 causas principais das doenças, né? Ele fala, através do médium, o senhor Deslian, se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, quer dizer, uma adulteração, né, da tessitura perispiritual, daquelas energias que compõem os nossos órgãos do perispírito, que se acha alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado para que as funções possam retomar o seu estado normal. Tratamento fluídico, passe, fluidoterapia, água fluídica, você pode tentar reequilibrar o seu perispírito. Se a doença proceder do espírito, quer dizer, for um problema comportamental grave seu, não se poderá empregar para combater outra coisa senão uma medicação espiritual, que é a mudança de comportamento e atitudes, né? Quer dizer, quando você tem uma doença que é fruto de um desarranjo comportamental grave, moral, você só cura através da sua transformação moral. Américo dorme, Américo dormiu sem detença, cansado, surgindo junto de nós em desdobramento natural.
Não nos pressentiu, porém, nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído, né? A doença e a indução mental dos seus obsessores. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara a pequena distância e rojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando, que foi o líder do bando dele, né, no passado, além de pai dele nessa encarnação. Pai, estou sozinho. Quem me socorre? Tenho medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulus recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te, a vontade de acatar-te os desígnios. E olha que coisa interessante nessa passagem, né? Eles eram todos do mesmo bando, delinquentes. O pai era o líder desse grupo, volta paralítico, toma contato com a doutrina e passa a ter resignação, tolerância e fé. Então, olha a diferença do comportamento de um delinquente que descobriu a doutrina, que foi o Júlio, o pai dele, né, líder do grupo na encarnação passada, e ele que continuou perseverando no erro, errando. Hoje ele é um histérico, sofredor, totalmente perturbado, e o pai com uma fé já bastante sólida. Trabalho no bem, né? E ele ressalta o trabalho no bem dentro da família. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós, sem notar-nos, e reanimando o Américo, porque o Américo estava agarrado ao pai, retirou-o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente Aulus informou: é Laura, a filha generosa, que foi irmã dele, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Quer dizer, é o trabalho de caridade durante o desdobramento do sono, né? Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, segue o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. A quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos que se enreda, né? Você está onde está sua mente, né? Então, ela, como era um espírito voltado para o bem, para a caridade, no desdobramento ela ia auxiliar o pai, que foi irmão dela na encarnação passada, e aliviar as dores da família. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos do lar são constantes. Justo, confirmou Aulus. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Então nós, né, em família, vamos influenciando e sendo influenciados pelos pensamentos uns dos outros. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando reencarnados, o mesmo ambiente. Esse é o cadinho, né, da transformação, é o cadinho da família que a gente está analisando aqui, né? Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam. A irmã, né, que é dedicada e está reencarnada como filha, e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Eu acho que esse é um alerta que a gente passa batido, mas é a dificuldade que nós temos, né? De nós nos pensarmos o tempo todo quem somos nós. Nós somos espíritos, né? Espíritos imortais e que participam de uma atividade mental
e atividade em desdobramento intensa, muito mais intensa talvez que no corpo físico, né? O intercâmbio da alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, né? Kardec trata bem disso no Livro dos Espíritos, simpatias e antipatias terrenas, né? E explicar aquelas antipatias assim que a gente sente sem conseguir explicar, no templo familiar ou nas instituições de serviço. Esse é um recado para nós, né? Quer dizer, estamos juntos, não por acaso, porque temos um compromisso comum com a doutrina e um compromisso com essa casa. E influenciamos uns aos outros pelos nossos desequilíbrios mentais ou pela nossa capacidade de gerar bons pensamentos. Nas instituições de serviço em que nos agrupamos, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças um dos outros. Então, a gente, sem perceber, vai alimentando, né? A psicosfera coletiva do nosso grupo depende do somatório dos pensamentos de cada um de nós, né? Então, nós compomos uma psicosfera tão produtiva quanto mais disciplina mental nós tivermos, cada um de nós. E nos influenciamos mutuamente. E aí ele pergunta sobre a vantagem de um Américo, um histérico, sofredor, frequentar o centro. Voltando, contudo, ao finalzinho do capítulo, ao caso de Américo, e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo? É uma pergunta de Hilário. Em que outros médiuns se aperfeiçoam? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Então ele está passando por um desafio importante na recuperação de atitudes que foram trágicas em encarnações passadas. Esse sofrimento, se bem trabalhado, vai render bons frutos, e a frequência à casa espírita é fundamental, né? É essa psicosfera que nós ajudamos, né, a curar. E foi aquela mensagem de Aulus para os dialogadores. Você, pelo verbo, pode não estar convencendo ninguém, mas pelo amor das suas palavras você está influenciando. E aí, para terminar, eu peguei Leon Denis, que diz: o livre-arbítrio nos permite escolher as nossas ações, mas a lei de causa e efeito nos determina as consequências delas. Essa frase é lapidar, né? Que é a nossa trilha. O livre-arbítrio permite, né? E aí eu me lembro sempre de Paulo de Tarso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós temos a capacidade de escolher, né? Fazemos essa escolha, decidimos qual é o nosso caminho, traçamos o nosso rumo, mas a lei de causa e efeito determina as consequências daquelas nossas atitudes. Então, nós estamos sempre nesse processo de aprimoramento. Agimos por livre-arbítrio. A colheita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E depois respondemos pelos nossos atos. Então, eu acho que esse capítulo nos trouxe, com muita clareza, alguns esclarecimentos importantes, né? A obsessão por simples indução mental, né? Ele não se envolviam magneticamente ou fluidicamente com o Américo, eles ficavam só mentalmente controlando ele. O sofrimento do Américo, que foi parte de um grupo delinquente que reencarna numa família, e aí, mais uma vez, o inimigo encarnado juntos, né? Num processo de depuração, um cadinho, um burilamento das personalidades do caráter, o desperdício, porque os irmãos estão perdendo a oportunidade, e um virou um cliente da embriaguez do álcool, e os outros estão desperdiçando a vida na noite. Então você vê, quem está saindo bem nessa... Américo, que sofre muito, né? Américo, que é o doentinho, histérico, está sendo beneficiado por esse né, buril que faz com que ele depure as inconsequências de vidas passadas. Então,
Então, é um capítulo que desfecha bem, e eu queria pegar a xenoglosia, porque a gente passa batido por isso, né? E tudo começa em Pentecostes, e eu sempre tive curiosidade, nunca fiz, de saber o que quer dizer, é o 50º dia depois da Páscoa, onde se celebrava, e há, nesse dia, como previsto pelo profeta Joel, a diversidade de carisma, que Hermínio Miranda trabalhou muito bem e nós estudamos aqui na nossa casa. É isso aí. Hoje ninguém perguntou nada, ou porque foi muito claro, ou porque ficou duvidoso. Temos 10 minutinhos. Perguntas, dúvidas, sugestões? Nada? Então, passa. Oi. Edna, por favor. Peraí, deixa eu passar para você, eu vou trocar. Diante de toda a dificuldade que essa família tem, né, desses 4 filhos tão problemáticos, né, que tem um fundamento, né, tem um objetivo, né, teve um motivo para isso, né, a misericórdia divina não esquece nunca. E você veja que eles, por toda aquela confusão que existe, imagina, uma família com 4 homens, quer dizer, com 5, né? 4, um que arregimentou todos aqueles outros, né, que eram seus amigos antes, e agora são filhos dele porque se acumpliciaram com esse crime. Mas mesmo assim, com toda aquela dificuldade, a misericórdia divina não falta, porque você veja que a Laura é a única pessoa, quer dizer, a mãe também, o pai já está com o coração um tanto mexido, né? Mas a Laura é o anjo bom dessa família. Aquela filha, quer dizer, não existe dificuldade, não existe quantidade de dor que Deus não esteja junto trazendo a misericórdia. Bem colocado, sim, eu concordo. E a mãe e a Laura são essa misericórdia divina e são refrigério na dor deles. Mas você percebe o seguinte, dos 5, os que mais sofrem, que é o pai, que é paralítico, e o Américo, que nós estudamos, que é histérico, são os que vão, talvez, sair com o melhor proveito dessa encarnação, né? Porque os outros 3 irmãos estão desperdiçando a encarnação. Eles não têm doença, não têm sofrimentos atrozes, não tem nada, mas estão desperdiçando. Então, bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E aí fica claro o sermão da montanha, né? Fica muito óbvio. Quem sofre? O Júlio, que foi um delinquente, sofre ali, mas já descobriu a luz da doutrina, e ele, que é um histérico, que recorre à casa espírita no tratamento, né? Que Aldous diz, fundamental que ele vá lá, porque ele vai antecipar a cura e vai poder ser um médium importante no trabalho de caridade da casa espírita. Então, é um cenário bem construído por André Luiz, que nos mostra esses ajustes que nós somos convidados a fazer para que possamos reparar deslizes de vidas pretéritas, né? É bem estruturado, bem legal. Eu até inverti a ordem, né? Eu peguei o final e botei na frente para a gente entender o que eles fizeram. Depois a gente vê o que eles estavam passando. E a gente vê que tem, como o Leon Denis disse, perfeita sintonia de causa e efeito. Eles foram marginais e hoje estão colhendo o que plantaram. Então, é um capítulo rico, introduz conceitos bastante importantes. Mais alguém? Fica todo mundo assim, cabulado. Você leu, inclusive, e comentou, né? Mas eu já tinha até sublinhado aqui para mim que é o intercâmbio o intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante, sem perceber
consumimos ideias e forças uns dos outros. É uma sinergia. Nós não estamos nos grupamentos, na família, à toa, né? Casuisticamente. Existem motivos muito sérios e importantes para isso, né? Eu ressaltei, você ressaltou também, aí nesse trecho, nessa leitura, como Aulus vai nos mostrando que todo tipo de agrupamento, nós aqui na Casa Espírita, nós no nosso núcleo familiar, nós nos outros núcleos que pertencemos, nós somos corresponsáveis pelo sucesso do grupo e influenciamos positiva ou negativamente o grupo na medida em que temos disciplina. É o famoso vigiai e orai, né? Orai e vigiai, porque a psicosfera que nós geramos em torno da nossa casa é o resultado do somatório do pensamento individual de cada um de nós, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco ressentidas com a crise moral que nós estamos passando no planeta, e eu vejo alguns dizendo, o mundo está muito pior agora. E aí eu discordo frontalmente e vou explicar para vocês por quê. Kardec deixou muito claro na codificação que nenhum espírito retrograda, né? Uma vez que a gente alcançou um patamar moral e intelectual, a gente não dá um passo para trás. A gente pode ficar estacionário, mas não dá passo para trás. Ora, se nenhum de nós retrograda, e o progresso do planeta como um todo é o progresso do somatório dos nossos comportamentos, basta um de nós dar um passinho à frente que o mundo melhorou. Porque não há, né? Não retrograda. Então, como muitos de nós estamos dando passos importantes para frente, o mundo certamente, no somatório total, está muito melhor do que foi. Muito melhor. Porque é a lógica simples doutrinária, né? É só a gente pegar Kardec, por isso que Kardec é fundamental. Você lê Kardec, o mundo está pior? Aí você vê muita gente dizendo que está pior. Não, não está pior. Está muito melhor e continua melhorando. Aí, por que essa sensação, né? Por que essa sensação de dor que a gente está tendo no momento? Porque hoje, o processo da comunicação que aflige a nossa vida de todas as maneiras, ela traz muito viva tudo o que acontece, né? Eu comentava um dia, você era um navegador em 1500, saía de Portugal para vir ao Brasil. A sua família recebia a sua carta dizendo que chegou bem 3 anos depois. 3 anos depois. 3 anos depois a mãe... ele chegou. Quer dizer, já não podia estar nem mais encarnado, mas 3 anos depois ela sabia que ele chegou. Hoje em dia, aconteceu uma coisa qualquer, numa cidadezinha do interior da Índia, da China, você sabe imediatamente, né? E eu falo, às vezes eu de manhã ligo a televisão para ver notícias, o noticiário, e muitas das vezes eu desligo ou mudo para ver música, qualquer coisa, porque a mídia fica batendo naquilo, então amplifica aquela dor de tal maneira que uma dor que tem uma importância X vira um troço monstruoso, né? E as pessoas estão muito fragilizadas e ficam ouvindo aquilo e repete, sem nenhuma análise aprofundada por que aconteceu, como evitar, por que evitar. Não, é só repetir. Então, nós estamos sofrendo o processo da comunicação, né? A comunicação global traz vantagens gigantes para a humanidade, mas traz alguns prejuízos importantes, que são mazelas que estão nos incomodando. O espírito não retrograda, às vezes, para a maioria, não fica bem compreendido.
Porque, na verdade, o que é não retrogradar? É a conquista que o espírito faz de um patamar moral, de uma virtude. Isso ele não perde. Quando ele conquista, ele não perde. Então, ele não retrograda, ele não vai perder aquelas conquistas que ele já tem. Mas isso não quer dizer que esse espírito, eu conquistei alguma coisa, já tenho alguma coisa conquistada, mas isso não quer dizer que eu não possa, digamos, escorregar. Eu posso, enquanto espírito encarnado, ainda fazer bobagem. Mas aquilo que eu já conquistei, as virtudes que eu já conquistei, eu não perco mais. Essa questão, o espírito não retrograda, é exatamente isso. Alguém mais? Agradeço aí, já estourei o horário. Obrigado, Edna. Eu diria para você que quando o Kardec fala que o espírito não retrograda, é sob o ponto de vista das conquistas morais e intelectuais, não sobre o comportamento, né? Como você falou, eu posso ter atingido um nível moral X, mas continuo cometendo atos e deslizes. Mas não são os atos... A falibilidade. Não se trata sobre o que fazemos comportamentalmente. Trata-se das conquistas que nós assimilamos, né? É fácil entender do ponto de vista intelectual, uma vez que você faz conquistas intelectuais importantes, elas são aquisições permanentes, né? Nunca mais você vai perder aquilo. Não tem jeito. Obrigado, gente. Boa noite. Agradeço.